Existe um fogo especial entre o Estado de Israel e a organização terrorista genocida e islamofascista Hamas. O que disseram nesses 2 anos? E pessoas tentando difamar Israel, dizendo que Israel está cometendo um, entre aspas, suposto genocídio na faixa de Gaza, algo que agora se mostra falso e sempre foi. Vou apresentar alguns dados. Desde o início da guerra, Israel afirmou 2 objetivos: Hamas fora do controle e a entrega das armas. Objetivo número 1. Objetivo número 2. Que entreguem os sequestrados que pegaram em 7 de outubro. Em 7 de outubro, eles pegaram cerca de 300 sequestrados. Se o cessar-fogo for mantido, não haverá sequestrados, pois o Hamas está entregando todos. Se Israel suspendeu a guerra pelos sequestrados, então não está cometendo genocídio. Além disso, se a guerra terminar, porque os sequestrados voltam e porque o Hamas depõe as armas e para de atacar Israel. Acho que isso não vai acontecer, pois o Hamas sempre quer exterminar Israel. Agora ficou comprovada a superioridade militar de Israel e vou explicar o porquê. E o Hamas? Neste momento, eles precisaram fazer um cessar-fogo. Se há cessar-fogo, fica claro que não houve genocídio. E há várias razões para isso. Porque genocídio é quando se tem a intenção de exterminar uma população, por sua raça, por sua crença, por sua religião, por sua ideia política. E o que Israel está fazendo é uma guerra defensiva contra uma organização radical que quer nos destruir. O objetivo é que o Hamas não governe, nunca foi exterminar os habitantes de Gaza. E a prova disso está agora no cessar-fogo. Pense que é tão louca essa situação que todos aqueles que pediram cessar-fogo, esse cessar-fogo, todos esses influenciadores, todos esses atores em Hollywood. Como se chama Pasquales? Não sei como se chama esse cara que tem problemas, que precisa abraçar pessoas porque se sente pressionado quando está em público e tem que tocar mulheres. Pasquales, não sei o nome, dizendo que Israel deve cessar fogo já e parar o genocídio. Agora há cessar fogo, porque todos esses woke, antisionistas, antissemitas e judeófobos que realmente apoiam o genocídio do povo judeu não estão presentes. Por que eles não estão comemorando o cessar-fogo? Se já tem o cessar-fogo, né, o que mais você queria? E que Israel também queria. Pensem que Israel, desde o primeiro dia, o que queremos é que essa guerra que não começamos acabe. E para que essa guerra acabe, uma condição era que o Hamas cedesse na guerra, deixasse o poder e nos devolvesse os sequestrados. Agora que cumpriram as condições e há cessar-fogo, onde estão as marchas? Onde está as celebrações? Ao contrário, vou mostrar algo que realmente se vê nas ruas de Gaza. Pode-se ver que uma das condições desse acordo que foi feito é que a população pode voltar para o que é o norte da faixa de Gaza. Vocês podem ver vídeos e isso é o que me deixa de cabeça quente. Eles não entenderam nada, não entenderam o que aconteceu aqui durante esses 2 anos. Os gazatianos dizendo em vídeos: voltei, vamos voltar. Essa é a nossa grande vitória contra Israel e vamos em direção a Jerusalém. Eles disseram isso agora, esse é o fogo. Significa que eles ainda têm a aspiração de querer acabar com Israel? Mesmo depois de todo esse suposto genocídio, pensem em que genocídio. Querem continuar a guerra? Por que Israel? Lembro que, quando Israel propõe cessar fogo, pede ao Hamas a libertação dos sequestrados, mas o Hamas recusava constantemente. E os habitantes de Gaza, agora, alguns estão felizes, outros dizem que não precisamos conquistar Israel. Me expliquem. Em qual genocídio o povo supostamente vítima comemora? Por que deseja continuar atacando e a guerra? Porque o suposto país, Israel, estaria cometendo um genocídio que não existe. Porque somos nós, Israel, que todo esse tempo estivemos pedindo ao Hamas para parar a guerra. Se nós somos o genocídio, porque somos nós que estamos pedindo para parar a guerra. Por quê? Porque o Hamas demorou mais para responder ao plano de Trump, enquanto Netanyahu aceitou antes deles? Porque é uma farsa, não há genocídio. Não foi invenção a flotilha. Vocês sabiam que quando o plano foi proposto, que Netanyahu estava na Organização das Nações Unidas, eles fizeram o discurso? Depois ele se reuniu com Trump há 5 dias e propuseram o plano. Para que chegasse esse fogo e os sequestrados. Depois de 1 dia e meio, Pedro Sánchez, na Espanha, por exemplo, entre tantos líderes, fez um embargo de armas a Israel. Foi em 7 de outubro, um dia muito doloroso para o povo judeu.
Esse é o nível. Enquanto discutem planos de paz, eles são nefastos. Como Pedro Sanches e os demais buscavam continuar contra Israel e falavam em genocídio. Sendo que Israel já havia aceitado um cessar-fogo, como pode continuar dizendo que é um genocídio se Israel está esperando que o Hamas aceite o cessar-fogo? Vocês entendem como toda a narrativa desmorona? Como pode ser que, quando havia um plano de paz para acabar com a guerra, também havia a flotilha com influenciadores e selfie, com a Barbie Jamás, não entendo por que a chamam assim. Como todos esses influenciadores, Greta Thunberg e Ana Colau e todos eles, como estavam indo dizer, vamos ao Yom Si, Israel já enviava 1.500 caminhões de ajuda por dia enquanto eles não traziam nada, nem leite em pó. Jogaram fora. Eles poluíram o mar ao descartar seus telefones para evitar que Israel obtivesse informações. Certamente tem ligação com o Hamas e outros grupos radicais, é óbvio. Isso sim, se vocês entendem a hipocrisia, todos eles foram desmascarados. Ficaram totalmente expostos. Acabou a narrativa. E, infelizmente, nós judeus nunca fomos muito bons em comunicar a nossa causa. E eu vou dar um exemplo. É que nós judeus, exemplos não faltam. Por exemplo, éramos acusados de sermos os responsáveis pela peste negra, né? Ou seja, a peste bubônica, uma praga que foi trazida por ratos e tudo mais. Culparam o judeu, porque nós judeus, como somos culpados por tudo, então o que faziam na Europa daquela época? Perseguir, invadir aldeias judaicas e matar judeus, por quê? Porque nós somos os culpados pela peste negra, sendo que era uma doença bubônica que vinha dos ratos. Por exemplo, os judeus envenenam os poços. Sabiam que esse é um dos mitos medievais? Judeus envenenam os poços e por isso causam doenças? Assim como os judeus, temos rituais de pureza e lavamos as mãos antes de comer. Sabiam disso? Além da higiene, fazemos isso porque é assim. No Novo Testamento, criticam os fariseus por lavarem as mãos. Os judeus temos rituais de pureza, de lavar, de mikvê, de imersão, de tudo isso, e por isso os judeus morriam menos durante essas pragas medievais. Mas os medievais, europeus e ocidentais interpretavam isso ao contrário. Nós somos os culpados. Por que os judeus são menos afetados por essas doenças invisíveis? Desses demônios no ar que hoje em dia chamamos de bactérias, naquela época demônios, não sei como eles chamavam o fenômeno de mortes em massa por doenças. Os judeus envenenam os poços dos cristãos e é por isso que isso acontece, porque eles envenenam os poços. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia Israel tira a comida dos habitantes de Gaza, tira deles, tira a água, quer cometer um genocídio, entendem? Sempre haverá guerra midiática contra Israel. Não é que os judeus sacrificam crianças cristãs para tomar seu sangue e comê-lo com pão fermentado, sem fermentar, sem fermento, pão ázimo, matzá, na festa de Pessach, na Páscoa. Na Idade Média, há imagens renascentistas onde desenham como os judeus estão fazendo esses rituais de sangue para tirar sangue de crianças cristãs. Antigamente inventavam isso, hoje é igual. Então pense que na antiguidade, como você ia explicar isso para as pessoas daquela época? Ei, mano, a gente não bebe sangue de crianças cristãs. Na verdade, a gente nem bebe sangue. Salga-se a carne para retirar o sangue, não o consumimos. Então, menos ainda, a gente pegaria uma criança cristã para tirar o sangue e comer. Com matzah, a gente não faz isso. Como você ia explicar isso? Você ia trazer provas. Não tinha como convencer eles, porque eles tinham um mito enraizado. Hoje é igual. Como explicaria para as pessoas? Está claro que não há genocídio, isso é um mito. Depois, minha página, vejam a quantidade de vídeos, dados, amostras, história. Uma população que aumentou desde 7 de outubro. Então, genocídio. Em genocídios, a população diminui. Um povo que busca a paz e sempre estendeu a mão. Como? Então a quantidade de provas não importa? Então, essa é a grande diferença entre o que Israel tenta comunicar e a mentira que eles querem acreditar, porque a narrativa e a lógica deles desmoronam, assim como sua razão de existir. Pensem que todos esses progressistas, o que mais deu vida a eles nesses últimos 2 anos foi o tema de Gaza. O lance de se juntar com outros woke que têm vidas tão entediantes, tão insignificantes, que tudo o que tem na existência é ir ao Starbucks, pedir um cafezinho e depois
ir para o horário do cigarro. São insignificantes. Pelo menos as vidas das pessoas que têm religião, elas têm comunidade, têm uma aspiração transcendental, buscam um mundo vindouro. Sei lá. No mundo woke não há aspiração, só querem destruir o sistema existente porque os incomoda. Então, no mundo woke, o que os uniu todo esse tempo foi que finalmente encontraram o abraço dos islâmicos. Então, finalmente podemos sair juntos, com bandeiras de um lugar que nem sabemos onde fica no mapa. Mas Free Palestine, agitamos. A bandeira de Olef Fatah pode nem ser do Hamas, mas nunca é alvo de zombaria quando a erguem. Vamos agitar, eu me sinto bem dizendo. Parem o genocídio, esse é o problema. Não entenderam? Simplesmente isso deu a eles um lugar, uma razão para viver, uma razão para existir. A Pedro Sanches, por exemplo, deu uma desculpa para desviar a mentira ou desviar as acusações por meio de uma mentira. Desculpe. Como é acusado de corrupção e tem questões com a esposa e o irmão, ele precisa falar sobre o genocídio. Isso favorece Gustavo Petro, assim como os demais problemas internos da Colômbia. Vamos colocar bandeirinhas da Palestina na mesa e mudar o assunto para a Palestina, o genocídio e tudo isso, e vamos para Nova York com um megafone gritar Donald Trump, Palestina livre. Como falar desse cara? Por quê? Porque a narrativa cai como uma luva para eles. No momento em que a narrativa deles cai. Quando se prova que não há genocídio, porque se prova, eles ficam sem razão de existir. Acabou. E é por isso que vocês não vão ver os protestos de agora ou marchas comemorando que houve esse cessar-fogo. Vocês não vão ver isso, não vão ver esses woke parabenizando Donald Trump, Netanyahu e qualquer contraparte dos países envolvidos. Porque os países árabes também participam do acordo. Vocês sabiam que também a Turquia, não é Turquia, é um país turco, mas não é árabe, Turquia, Emirados, Arábia Saudita, muitos países que não. A gente pensaria que não tem nada a ver. A Teatros também participou para garantir isso. Agora haverá forças multinacionais árabes em Gaza, ou seja, os árabes apoiam Israel. Sempre estiveram. E quando a narrativa deles desmorona, perdem a razão de existir. E se eles perdem a razão de existir, voltam para suas vidas miseráveis e sem sentido. Eles precisam de outra desculpa para destruir o sistema e buscar um sentido revolucionário, os filhinhos de papai e mamãe, porque vocês sabem quem são os woke. Os mais woke dos woke são as elites de esquerda nas universidades, ou seja, as pessoas com os melhores privilégios sociais, o 1% da população mundial, que se acham o proletariado e pensam que são a grande revolução do trabalhador marxista, mas são, literalmente, as elites dos países. De qualquer forma, agora são eles que perdem a narrativa. Essa é a reflexão que eu queria compartilhar com vocês neste César Fogo. Este César Fogo lá não significa que a guerra em si terminou, mas é uma pausa que, no fim das contas, eu não gosto da consequência disso de libertar 2.000 terroristas. Eu não gosto nem um pouco disso, nem que continue com essa aspiração, não é? Eu não gosto nem um pouco. Eu não gosto nem um pouco. No entanto, eu estou eufórico que os sequestrados voltem para casa em breve, todos a salvo, os que estiverem vivos e com saúde completa, e que vejam suas famílias. Eu estou eufórico. Eu estou feliz que esse pesadelo acabe para eles. Mas os woke não estão felizes com isso. Legendas.